E aí, como assim o jogo não é meu? Fala galera, beleza? Diego aqui, e hoje eu trago mais um vídeo pro canal e hoje a gente vai comentar sobre essa polêmica que tá rolando aí agora, que, cara, a gente não é dono dos nossos jogos, a gente já sabia disso, né? Eu que trabalho na área de TI como programador, eu sei que existe aí umas questões sobre software, sobre licença, enfim. A gente vai comentar um pouco sobre isso, sobre esse burburinho que tá acontecendo aí. Será mesmo que você não é dono do jogo? Será que nós não temos esse poder? A gente só gasta dinheiro e a qualquer momento a gente vai perder os nossos jogos? Eu quero dar um pouco minha opinião para vocês e falar um pouco como funciona o mercado de licenciamento de software. Então, é isso. Mas antes de mais nada, quero pedir para você que não é inscrito aqui no canal, se inscreve aí, ajuda o canal, a gente tá crescendo e isso tá sendo muito bom. E para ajudar mais ainda, você pode deixar aquele like aí maroto para que o YouTube entregue esse vídeo para mais pessoas. Sem mais delonga, bora lá. Então, gente, eu quero comentar com vocês aí uma notícia que saiu. É uma resolução que já tinha saído, acho que lá na Califórnia, ou em algum lugar dos Estados Unidos, na Europa, também, sobre a necessidade das lojas digitais falarem e mostrarem que, na verdade, você não é dono do seu jogo, você não comprou um jogo, você comprou uma licença para poder usar aquele game, porque é um pouco diferente, né? O jogo, ele não deixa de ser um software. O jogo, ele é encarado e visto como software. Então, logo, quando a gente fala sobre isso, a gente fala que você não está comprando aquele software para si, mas você está comprando uma licença de uso para você poder usar aquele software, como se fosse uma liberação da empresa que fornece o software, né? E aí você vai poder usar aquele software de uma maneira onde você não pode revender, onde você não pode alterar, onde você não pode fazer customização, que é os famosos mods, né? A não ser que a empresa permita. Cara, licenciamento de software é muito complicado. Mas antes de a gente entrar nesse assunto, vamos ler aqui a matéria que saiu. E aí a gente vai, discorrer um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá. A matéria que eu tô pegando aqui do Adrenalines. Adrenalines, pra quem não sabe, é o site que eu mais vejo assim, né? Sobre essas notícias. E de games também, né? Apesar que tem o Game Vício, mas o Game Vício é meio tóxico. Mas bora lá. Então a gente tá aqui, né? E olha lá, a Steam agora informa que você compra uma licença de uso e não um jogo. Sempre foi assim no mercado de software. Então sempre foi assim. Você não compra, você não é dono do software. Você compra a licença para poder usar, né? Só que agora eu acho que eles estavam meio que preocupados, né? Porque a galera acha que ela é dona do jogo, mas na verdade você só é dono de uma licença. Vamos ler um pouquinho aqui da matéria. A partir dessa semana, quem decidir investir seu dinheiro na Steam vai ser informado de forma bastante clara que isso não implica na aquisição de um jogo ou software. Se antecipada a uma nova lei, né, da Califórnia, como eu falei no começo, era uma lei da Califórnia, da Europa, sei lá, enfim, acho que na Europa também tá rolando isso, que entra em vigor em 2025, e a empresa vai passar a informar que os consumidores só estão adquirindo uma licença de uso. A mudança dos termos usados pela Steam já pode ser conferido no carrinho de compra, inclusive durante a aquisição, né? Então aqui ele mostra que quando você vai comprar, ele já vai deixar aqui para você falando que o jogo não é seu, querido, mas é da empresa e você só tá licenciado a reproduzir esse jogo, né, na sua biblioteca. Enfim, aqui vem, obrigado a todas as lojas digitais por verificarem que eles estão vendendo a licença do game. A Steam se deu uma antecipada, né, porque a gente teve aquela pequena polêmica que vocês conhecem do The Crew, né, que a Ubisoft simplesmente tirou o jogo do ar. Então assim, ela falou, você não vai poder mais jogar, você tem um jogo, mas você não vai poder jogar, porque eu vou desligar os servidores e acabou pra você. Aí tipo, peraí, eu comprei o jogo tá aqui, eu tenho como jogar ele, porque afinal de contas, você baixa o conteúdo, mas se a empresa quiser, você não vai jogar mais ele, porque sim, sabe? Tipo, eu paguei, tem gente que pagou 350, 450 reais esse jogo na mídia, tanto a mídia física quanto a digital, tá? Isso valeu pras duas, tá? Pagou e simplesmente você não pode mais baixar, você não pode mais comprar, você não pode mais... Como assim? Como assim? Como assim, Ubisoft? Então, meio que isso meio que agravou esse problema, e aí eu acho que essa foi uma das soluções das empresas para barrar o pensamento de que o jogo é seu, sendo que ele não é.
Enfim, isso se aplica a tudo, todas as mídias consumíveis de forma digital, filme, música, série, livro. Apesar que livro você consegue baixar, mas se ele sair da loja, você não consegue mais baixar. Então é isso que a gente fala, né, sobre esse assunto. E também eles pedem aqui que caso você não queira, né, ter esse problema, você não comprar nessas lojas e comprar numa GOG da vida, que nada mais é que simplesmente ele tá te oferecendo aqui na sua mão e falando assim, ó, quando você quiser jogar, você usa essa aqui. Mas também fica totalmente vinculado ao fato de que você não vai poder utilizar essa mídia caso você não consiga fazer o download. Então, meio que não faz muita diferença. Vamos voltar aqui para a câmera para a gente conversar um pouquinho mais. Então, basicamente, o que ele tá falando? Ele tá falando assim, olha, gente, você já não era dono do seu jogo. Você, na verdade, só tinha o licenciamento do software. Então, basicamente, eu só tô avisando para você algo que já é verdade. Você já sabe disso. Mas eu queria conversar um pouquinho com vocês para dar minha opinião sobre esse assunto que, cara, é um assunto que é muito complicado, delicado de se falar, porque envolve paixão. Por que eu digo isso? Como você acompanha o canal aqui há mais tempo, você sabe que eu sou um cara que coleciona jogos, né? Principalmente jogos que marcaram a minha infância, marcaram a minha vida, jogos físicos e videogames também, né? Como o PlayStation 1, PlayStation 2, enfim, né? 64, Super Nintendo. Então, assim, tudo que é relacionado a isso tem um apego emocional. Logo, quando a gente discute um pouco sobre esse assunto, pode gerar um pouco de atrito, pode gerar um pouco de confusão, mas é muito bom você ter a sua própria opinião sobre o assunto. Aqui eu vou expor a minha sobre o que eu acho que é a verdade, né? Então, vamos lá. Cara, o jogo nunca é nosso. Não importa se ele é físico, não importa se ele tá na sua biblioteca digital, não importa se você aluga, não importa da forma que você quer ter aquele jogo. O jogo não é seu, o jogo em si, a propriedade intelectual, é da empresa que produziu ele, né? Então lá na década de 70, 60, 80, 90, a gente produz software, né? Produz software, tipo assim, de uma maneira, tô falando aqui meio que por cima, mas a gente faz essa indústria de licenciamento de software, né, acontecer. Porque o que acontece? Por exemplo, quando você desenvolvia um software, se você vendesse, tipo, vou vender meu software para aquela empresa, e ela fosse dona do seu software, né, dona do software, ela teria que ter direito também de poder mexer no código-fonte, ela ia ter direito de poder alterar o software a hora e a maneira que ele quisesse. Por quê? Porque ela é dona do software, né? Então, meio que para poder facilitar a comercialização de software, que não é algo físico, né? O software é algo digital. Então, o que as empresas, né, criaram? O licenciamento, ou seja, você possui um software que ele é buildado, ou seja, você não tem um código-fonte daquele software, você tem uma compilação de todo aquele código num produtinho ali, num executável, e aí você consegue executar ele na sua máquina, videogame, enfim, seja onde ele for, para rodar, certo? Só que como que eles conseguiriam controlar se você realmente comprou aquele software ou não? Você tem uma licença. A maioria de vocês não vai lembrar, mas antigamente quando você comprava um Windows, ou o Office, ou um jogo mesmo em si, ele vinha com uma key, de hexadecimal. Cara, é uma criptografia, uma chave criptografada, né? Que ela tinha ali, acho que 16 ou 18 caracteres, e você colocava no prompt ali quando você instalava o jogo, e ele falava, ó, essa é uma licença original, uma licença válida, você pode executar o código. Então foi uma maneira que as empresas de software acharam para conseguir vender o software de uma maneira simples. Tô bem resumido, tá? Tô resumindo muito aqui, porque senão vai ficar um vídeo muito longo só de história de software, que não é a intenção. Mas elas acharam essa forma, facilitou um pouco mais para ela conseguir licenciar o software. Ela ela te limitava a ficar presa em atualizações. Por quê? Porque você não é dono do código-fonte. O dono do código-fonte sou eu. O que você fez foi comprar uma licença para utilizar e executar ela de maneira que eu receba por isso, né? Uma forma de distribuir muito mais simples, né?
você não precisa estar lá na empresa da pessoa ou no computador da pessoa e instalar. Na verdade, o que acontece é que você vai pegar essa licença e vai instalar na sua máquina. Enfim, né? Um resumo aí de como é esse mercado de licenciamento de software. Você não é dono do código-fonte, você é dono dele compilado e ele valida que você é dono desse software quando você tem essa chave, essa licença, né? Isso é um resumo que eu dei. Se você quiser saber mais a fundo, dá uma pesquisada, você vai entender muito melhor do que eu tô falando. Tá, enrolei, falei isso, falei, mas e aí, Diego? Qual que é a verdade? E aí, o jogo é meu, o jogo não é? Então a gente vai comparar aí jogo físico pro jogo digital. Você não é dono do jogo ainda, mesmo você tendo comprado o jogo físico. Você não é dono do jogo, não é dono. Mais uma vez, você não é dono do jogo. O que você tem é a licença de forma física, né? Você não precisa entrar num site para poder baixar o conteúdo e colocar a licença manualmente. O jogo ele já vem com os dados dele compilado dentro da mídia, já com a licença embutida. Então toda vez que você coloca o seu CD lá no seu Xbox, no seu PlayStation, coloca a fitinha lá no seu Nintendo Switch, o que o sistema faz por trás? Dentro da mídia já está todo o código compilado. Então a única coisa que você está encaixando ali é como se fosse um pendrive com o seu dado ali, com os dados do jogo. E quando o software vai ler o jogo, ele vai lendo e falando, beleza, ele tem aqui, ele valida, esse é um software válido porque ele tem aqui a licença atrelada a esse código. Então pode rodar. Então basicamente é isso. Você, querendo ou não, quando você compra uma mídia física, uma fita de 64, Super Nintendo, PlayStation 4, Xbox One, Series X, enfim, qualquer jogo físico que você compra, o jogo, eu tô falando de forma teórica, tá? Não tô falando de forma prática. Forma teórica falando, você não é dono do jogo. Você tem uma licença física já com os dados embutidos. Por que eu digo isso? Tem jogo hoje em dia que você compra físico que ele é só o CD com a licença. Tanto é que quando você coloca, a primeira coisa que ele fala, precisa de download. Você precisa baixar as informações. Então você só tá usando ele para licenciar. Tipo, você tá. É como se ao invés de você digitar lá 16 caracteres, você tá colocando um CD ou a mídia física no seu console, né? Então a gente nunca foi dono dos nossos jogos. A gente só é licenciado para poder executar aquele software, né? Então por isso que quando a gente fala, é muito delicado a gente falar que a gente é ou não é dono do nosso jogo, nossa fita de Super Nintendo, nossa fita de 64, porque teoricamente você é dono sim, a licença é física e os dados estão na sua mão já, mas dono do software você não é. Então gera muito essa confusão. Pô, o jogo é meu, mano. Não, o jogo é seu, a licença é sua e os dados já estão aí na sua fita, mas você não é dono do jogo, né? A mídia digital funciona da mesma maneira, não muda nada. A diferença é que quando você compra ela digital, a mídia, a licença fica atrelada à sua conta que você criou naquela loja específica, assim como a Steam, como a Store do Xbox, como a PSN do PlayStation, como a Nintendo Store do Nintendo Switch. Ela fica atrelada à sua conta. Só a Nintendo que tinha umas frescuras lá que a licença ficava atrelada ao hardware. É horroroso. Mas fica atrelada a isso, então a sua conta. Então, nada mais é do que como se você estivesse colocando ali o CD para rodar, é a sua conta. Quando você abre o jogo, se você baixou os dados do jogo via internet, você vai ter ali a chave já na sua conta atrelada, o software vai bater na sua conta e falar, esse cara tem a licença para jogar esse game, então bora jogar, entendeu? Então basicamente é isso. Tanto a mídia física quanto a mídia digital é a mesma coisa, entendeu? Só que, né, tem a diferença de, se você tem a mídia física e ela contém todos os dados compilados dentro da mídia, aí a diferença é, você pode fazer o que você quiser com essa licença. Você pode vender, você pode trocar, você pode dar, você pode quebrar, você pode fazer o que você quiser, e mesmo que a empresa mesmo que a empresa entre em falência, quebre, suma, desapareça, o jogo ainda é seu, porque você tem a parte física dele, mas o jogo não é seu em questão de, tipo, propriedade. Essa é só isso que eu tô tentando dizer pra vocês aqui, né? Essa é a diferença. E aí, cara, a gente entra num dilema que é, mas a minha conta tá cheia de jogo. Quer dizer que se um dia a Steam sumir, eu não vou conseguir mais jogar meu jogo?
Sim e não. Sim, porque se ela manter o servidor com o jogo lá, você vai poder baixar e ela vai validar na sua conta de qualquer forma e você vai poder jogar. Mas não ao mesmo tempo, por quê? Porque se ela sumir e os servidores também sumir, você não vai conseguir mais baixar aquele jogo naquela loja, que a licença tá atrelado à sua conta, então não tem como você validar e não tem como você baixar os dados. Então, basicamente, o jogo não é seu, cara. Então, tipo, você não tem mais aquela parte física, né? A Steam é uma maravilha, mas se por acaso a Steam sumir e você não conseguir mais baixar aquele game, você não tem mais acesso também àquela licença. Por quê? Porque ela está na sua conta da Steam. Então, se a Steam some, você perde seus jogos. A não ser que ela faça que nem o Stadia fez e transfira suas keys para outras lojas. Então, basicamente é isso. A sua conta é sua, mas o jogo que está na sua conta pode desaparecer a qualquer minuto, sendo que ela desliga o servidor que está lá para baixar o jogo, entendeu? E um outro ponto, né, é que, cara, tipo assim, a gente pode até achar que as empresas, elas são erradas em fazer isso, mas a verdade é que elas têm no direito de, tipo, o código ali, o jogo intelectualmente falando é dela, então ela faz o que ela quiser. Não é justo com a gente, eu acho isso uma injustiça do caramba, é totalmente, assim, uma maldade, porém é como que o licenciamento funciona, né? Então, basicamente, isso que a gente tá vendo é só uma forma de deixar mais explícito aquilo que já acontece. Então, assim, basicamente, nós não somos donos dos nossos jogos, nós somos donos da licença para poder executar. Se você tem o jogo físico, CD, fita, pendrive, seja o que for, e ele tem todos os dados compilados nessa mídia, você vai poder executar, mesmo que a empresa suma, igual foi com a Atari, igual foi com os Super Graphics FX, os gradientes não sei da quanta. Se você tem aquele jogo na mídia física com os dados lá dentro, mais a licença, você vai poder rodar. Cara, agora a sua conta da Steam, a sua conta da PSN, a sua conta da Xbox Live, a sua conta da Nintendo, a sua conta da EA, seja lá o que for, se amanhã eles desligam o servidor, se amanhã a empresa quebra, se amanhã o data center lá deles explode e você não tem esse jogo baixado no seu HD, no seu SSD, e a sua conta ela consegue acessar o servidor para validar essa licença, você não tem esse jogo, você não vai conseguir jogar. Então é isso, basicamente é assim que funciona. Sei que esse é um tema chato, sei que esse é um tema pesado, sei que esse é um tema difícil, porém é a realidade da nossa vida, né? Pobres mortais. Então é isso, gente. Obrigado para você que assistiu até aqui. Se você curtiu esse vídeo, não se esquece de curtir ele. Se você gostou do canal, segue aí, cara. Vai lá, se inscreve, ativa o sininho para saber as outras novidades que a gente vai sair. A gente tem feito aí uma comunidade muito legal e, cara, isso tem me deixado muito feliz. Então é isso. Se você não sabe ainda, talvez esse vídeo vai sair, mas você já deve estar assistindo ele agora ou você vai assistir no futuro. Mas as nossas lives acontecem às quartas-feiras à noite. Sim, agora é oficial, de maneira oficial, as nossas lives serão às quarta-feiras à noite, a partir ali das 7 horas, 7h30. Então, conto muito com você, conto com a sua presença, e é ali que a gente vai jogar a maioria dos nossos jogos, vamos zerar os nossos jogos, porque as gameplays, eu posto aqui, dá um pico de um pouco de visualização, aí vai diminuindo até que não tem mais nenhuma. Então, eu acho que esse vai ser o melhor modelo pra gente postar aqui as gameplays. Fechou? Então é isso, gente. Obrigado, e como sempre, até a próxima.